convidativo para a igreja, né? Falando sobre a armadura de Deus, né? Eu quero ler aqui, concernente a esse tema mesmo, né? Eu quero ler aqui apenas, para nós ganharmos tempo, 2 versículos somente, o versículo 10 e o versículo de número 11, né? Não há necessidade de ler o capítulo inteiro, vamos ler somente esses 2 versículos, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu estava meditando ontem mesmo de madrugada sobre esse texto, e me chamou bastante a atenção, irmãos, o começo desse capítulo, né? Nós encontramos aqui nesse capítulo de número 6, já a partir do versículo de número 1, Paulo se dirigindo a um grupo de pessoas, né? Na verdade aqui ele fala para 4 tipos de pessoas, né? Ele fala para os filhos, ele traz uma mensagem para os pais, ele traz também uma mensagem para os servos e também para os senhores. Os irmãos podem observar no versículo de número 1 que ele já começa falando aos filhos, né? Pedindo para que os filhos fossem obedientes, né? Vós filhos, sejais obedientes aos vossos pais. Ele diz aqui, no Senhor, porque isto é justo. Aí diz o versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então os irmãos podem observar que nessa primeira classe de pessoas, aqui o apóstolo Paulo está se dirigindo aos filhos, né? É uma orientação, é uma exortação para que os filhos eles sejam obedientes aos pais, né? Nós sabemos que no mundo de hoje, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, nós encontramos muitas famílias que não vivem dessa forma, né? Os filhos, eles não honram os seus pais, né? Eles não têm o temor de Deus, não servem a Deus, portanto não têm até mesmo respeito pelos seus pais, né? Tratam às vezes, em muitos casos aí, os seus pais como se fosse uma pessoa qualquer aí de fora, né? Quando na verdade isso não é do agrado de Deus. O agrado de Deus é que o filho honre o pai, que o filho seja obediente, né, aos seus pais. E ele continua dizendo que o filho que assim proceder, a sua vida, ele dá a entender aqui, né? A sua vida, ela vai ser prolongada na terra. Ao passo que o filho que não é obediente ao pai, ele tende a ter uma vida curta. A vida de um filho que não é obediente ao pai, que é desobediente, que não respeita o seu pai, nem respeita a sua mãe, ele corre um sério risco de vida, né? Porque não é do agrado de Deus que um filho não seja obediente ao seu pai, né? Ele orienta para que seja obediente. Mas ele também fala aos pais, é interessante isso, né? Da mesma forma como ele faz uma exortação aos filhos, o apóstolo Paulo também faz uma exortação aqui aos pais. E qual é a exortação que ele dá aos pais? Para que os pais não venham, diz aqui, né? A provocar a ira aos vossos filhos. Será que isso acontece? Será que tem algum pai que provoca ira ao seu filho? Por incrível que pareça, irmãos, no mundo que nós vivemos acontece muito. Tem muitos pais que estão provocando seus filhos e agindo dessa maneira, de forma nenhuma, esse pai pode ganhar o seu filho para Jesus. Se ele provoca o filho, né? Se ele maltrata o filho, né? Aqui o texto diz provocar, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Infelizmente tem pais que fazem isso, né? Trata o seu filho de uma maneira grosseira, de uma maneira estúpida, e fazendo assim, vivendo dessa maneira, criando seus filhos dessa forma, ele não vai nunca conseguir ganhar ele para Jesus. Porque o filho vai falar, não, meu pai não tem como ele pregar para mim porque ele me maltrata, né? Ele fala coisas ruins para mim, fica maldizendo, né? Ele não me trata de uma maneira agradável. Então não tem como eu ir para a igreja com meu pai. Ele não me dá uma boa educação, não tem como eu aceitar Jesus. Então ele vai tomar como referência a atitude do pai dentro de casa, né? Então o pai não deve provocar a ira aos seus filhos, mas deve criá-los, diz a Bíblia, no temor do Senhor, né? Devemos criar os nossos filhos com sabedoria. Eu já vou entrar nesse tema aqui, né? Que é o tema do revestimento aqui, né? Já entro nesse tema. E ele ensina e ele explica que os pais têm que criar os filhos no temor do Senhor, na obediência, na educação, no carinho, no trato. Agindo dessa maneira, com certeza os pais vão ter harmonia com os seus filhos. Mas ainda Paulo continua falando de uma terceira classe de pessoas. Essa é interessante e é sobre essa que nós vamos nos deter aqui nessa noite. Paulo ele fala a uma terceira classe de pessoas que são os servos. E ele exorta os servos do Senhor.
e dá um ensinamento para que o servo do Senhor não sirva a Deus de qualquer maneira, né? Paulo aqui nesse capítulo 6, ele fala que o servo não deve servir ao Senhor simplesmente para agradar aos homens. Será que isso acontece? Será que tem gente dentro da igreja, da casa do Senhor, servindo ao Senhor, mas para agradar ao homem? Será que isso acontece nos dias de hoje? Se nos dias do apóstolo Paulo já acontecia isso, não é diferente também nos dias de hoje. Mas ele dá uma orientação que o servo do Senhor deve fazer as coisas para agradar ao Senhor, não para agradar aos homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí Paulo vai trazendo aqui um ensinamento profundo, a maneira correta do servo servir ao Senhor, entregando a sua vida, sendo dedicado única e exclusivamente a Deus, obedecendo, em resumo ao que eu estou falando aqui, obedecendo a Deus, sabendo que está fazendo uma obra para agradar a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aí o apóstolo Paulo continua falando a uma quarta classe de pessoas, que são aos senhores, e aí ele continua exortando, dando orientação aos senhores. Aí ele entra aqui no versículo 10, louvado seja Deus, já dizendo, no demais, depois de dar toda essa orientação aos filhos, aos pais, aos servos e aos senhores, agora ele entra aqui no versículo de número 10 dizendo: agora no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E agora ele dá uma orientação melhor ainda: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E o que me chamou a atenção, irmãos, é a colocação que Paulo faz aqui nessa armadura, Ele fala que essa armadura ela é de Deus, não é uma armadura de homens. E Paulo podia perfeitamente falar sobre isso, armadura, porque Paulo, ele conhecia perfeitamente os costumes de Roma, Paulo conviveu, ele era um cidadão de filiação judeu, mas também tinha parte, de romanos, Tanto é que o nome Paulo é de origem romana, para quem não sabe. O nome Saulo é de origem judeus, é dos judeus, Paulo é de origem, esse nome é de origem romana. Então ele tinha ali um conhecimento profundo acerca de Roma, dos costumes, e principalmente da guarda romana. Paulo conhecia. Quando ele escreve, falando desse revestimento aqui, ele está tratando aqui de uma guarda. Ele conhecia como os guardas romanos se portavam, Ele sabia como os guardas se vestiam, Tanto é que ele dá um relato falando do capacete, falando do calçado, falando da couraça, e ele conhecia perfeitamente, sabia que o soldado romano, quando ele ia para uma batalha, ele ia com uma vestimenta própria, Ele estava com uma vestimenta própria para a batalha. E é interessante que essa vestimenta, irmãos, chama a nossa atenção, Ela protegia desde os pés até a cabeça. É interessante isso, Era uma proteção que o guarda romano usava, que protegia desde os pés dele até o alto da cabeça. As partes vitais do corpo do soldado estava toda ela protegida por aquela vestimenta. Partes vitais que eu quero dizer, o coração, as partes em que poderia facilmente uma pessoa ser atingida e morrer, vir a óbito. Então todo o corpo daquele soldado estava vestido ou revestido por aquela vestimenta. Mas o que Paulo, irmãos, está aqui tratando não é de uma vestimenta segundo o soldado romano usava naquela época. Paulo aqui está falando aqui de uma outra vestimenta. Tanto prova disso é que ele diz assim, revestidos de toda a armadura de Deus. A palavra revestir quer dizer o quê? Vestir uma roupa sobre outra roupa, ou vestir uma vestimenta por cima de uma outra vestimenta. Era isso que Paulo aqui estava ensinando, Mas ele fala dessa vestimenta espiritual. Nós temos a nossa vestimenta natural, Essa vestimenta que nós usamos aqui, Os homens usam roupas de homens, tem que ser assim mesmo, Embora hoje estou tentando mudar esse quadro aí, As mulheres usam roupa de mulheres, Então se dá para se identificar um homem ao longe, E dá para se identificar uma mulher pela sua vestimenta. Então a vestimenta, ela pode identificar quem é uma pessoa. É bem verdade que às vezes a pessoa pode estar usando uma roupa simbolizando alguma coisa e não ser aquilo. Ela pode estar tentando enganar por trás de uma roupa. Isso pode acontecer, e isso acontece, mas no normal, no natural, a roupa,
uma camisa de manga comprida, é assim que ele está vestido, né? Ou deve estar vestido. Ele vai estar com uma gravata e até em alguns casos ele vai estar com terno, né? Então eu vou saber, alguém aponta para o gerente, é aquele ali. Ao longe eu vendo ele, já vou saber que ele, de fato, é o gerente. Pelo porte dele, pela vestimenta que ele está usando, ele vai se identificar dentro do banco que ele tem uma posição um pouco mais elevada que os demais funcionários ali, né? Então a roupa, aleluia, ela mostra, ela identifica a pessoa, é isso? E aí, nós encontramos aqui Paulo falando, né? Desse revestimento, ou seja, ele está tratando aqui não de uma roupa natural, mas ele está tratando aqui de uma vestimenta espiritual. Lá no princípio da criação, interessante isso, né? No princípio da criação, quando Deus criou Adão no jardim, Deus não o fez com roupa. Ele estava nu dentro do jardim, não é isso? Estava nu, tanto Adão como Eva, antes do pecado, estavam ambos nus ali dentro, não tinha vestimenta para eles, não havia necessidade. Alguém pode perguntar, mas não é isso? Ali não era falta de pudor, está ali Adão e Eva dentro do jardim, ambos sem roupas. Alguém pode pensar dessa forma, não é falta de pudor isso? Não, irmãos. Por que não era falta de pudor naqueles dias? Porque Adão e Eva, antes de pecar, estavam no estado que nós chamamos de estado da inocência. O estado da inocência é um estado que é pureza total, não há pecado, não há pensamento pecaminoso. Então Adão e Eva, antes do pecado, eles estavam num estado chamado estado de inocência, ou seja, uma pureza total. Então estavam ambos nus. Mas o que aconteceu ali dentro do jardim? Os irmãos conhecem a história, né? Ambos desobedeceram a Deus, Eva desobedeceu primeiro, depois Adão, ambos desobedeceram ao Senhor ali, dentro do jardim, não é isso? E quando eles desobedeceram a Deus ali, comendo aquele fruto proibido, o que aconteceu? Eles pecaram contra Deus. E quando eles tomaram consciência, aí já sai do estado de inocência e já entra no estado da consciência. E aí ambos sentiram que havia pecado contra Deus. O que eles fizeram? Olharam para si, é isso? Olharam para os seus corpos e eles viram que estavam nus. Aí já começaram a ter aquela timidez, aquela vergonha pelo fato de estarem nus. Aí o que fizeram? O texto fala que pegaram folhas de figueira, fizeram aventais e se cobriram com os aventais, tanto Adão como Eva. E depois o que fizeram? A Bíblia diz que eles se esconderam atrás de árvores. O Senhor me chamava, como na viração do dia, todos os dias, na viração do dia, Deus chamava, Deus falava com Adão, né? A Bíblia fala na viração do dia, o Senhor descia no jardim e falava com ambos ali. E aí o Senhor desce no jardim, na viração do dia, e chama Adão pelo nome. E agora Adão está escondido, né? Fez aquele avental de folha de figueira, se escondeu entre as árvores, né? Se escondeu de Deus ali, estava escondido de Deus. E o Senhor começou a chamar ele pelo nome. Daí um pouco ele se apresenta diante de Deus e fala que estava nu, né? Aí o Senhor pergunta a ele, quem te disse que estavas nu, né? Já deu a entender ali que ele agora não estava mais no estado da inocência, mas da consciência, né? A consciência de Adão ali já bateu que ele havia pecado e errado e falhado diante de Deus. Aí o Senhor nos castigou, né? Houve um castigo ali, né? Houve uma punição tanto para Adão e Eva, mas vocês não reparem que há uma segunda vestimenta que entra aí. E essa segunda vestimenta já não foi Adão e Eva que fizeram, mas foi o Senhor que os fez, né? O texto diz que Deus preparou de pele de animais vestimenta para vestir tanto Adão como Eva. Então nós entendemos, irmãos, dentro disso que nós estamos falando, a importância do estar vestido, a importância que há em estar vestido com uma roupa. Mas muito mais do que isso, é o que o texto ele aponta aqui para nós nessa noite, um revestimento, mas não com roupas normais, não com roupas feitas por mãos de homem. Aí o Senhor aqui, depois de trazer todas essas instruções, e em particular aqui no finalzinho, ele está falando aos servos e aos senhores, né? Aos servos da igreja, aqueles que serviam a Deus naquela ocasião. Aí ele traz essa orientação que eles deveriam se revestir de toda a armadura. Ele deixa claro que essa armadura era a armadura de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por que essa preocupação do apóstolo Paulo, concedente aos servos naquela época, que eles fossem revestidos dessa armadura? Por que essa preocupação? Porque Paulo tinha consciência que, servindo a Deus, se não estiver preparado para servir a Deus, se não estiver revestido com essa vestimenta espiritual, com certeza vem ataque maligno na vida da pessoa, e com certeza vai derrubar essa pessoa. Então Paulo tinha essa preocupação consigo. Aí orienta os servos da igreja naquela época, para que eles recebessem
procurassem um revestimento. Mas ele fala de uma maneira maravilhosa aqui, né? Ele fala, tomai toda a armadura. Não manda tomar, né? Eu parei e fiquei meditando sobre isso. Paulo manda tomar a armadura de Deus. Será que alguém pode tomar alguma coisa de Deus? Parece uma coisa meio estúpida, meio agressiva, né? Se nós lermos esse texto aqui e não entendermos, Paulo dá uma orientação, tomai toda a armadura de Deus. Parece uma expressão meio aqui, vou tomar de Deus alguma coisa. Será que alguém pode tomar de Deus alguma coisa? Duelar com Deus, guerrear com Deus para tomar alguma coisa? Alguém que entender isso ao pé da letra vai pensar dessa forma. Mas a expressão aqui, tomar toda a armadura de Deus, significa dizer, busque constantemente, busque com afinco aquilo que você precisa de Deus. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Me faz lembrar essa noite de Jacó. Jacó travou uma luta com o anjo do Senhor no vale de Jaboque. E quando Jacó travou aquela luta com o anjo do Senhor no vale de Jaboque, o anjo queria subir, né? O anjo pediu para que Jacó soltasse nele, deixasse ele. E ele disse para o anjo, eu não vou te deixar, louvado seja Deus, enquanto tu não me abençoares. E ele travou uma luta de uma noite inteira com aquele anjo do Senhor. E ele só largou quando ele recebeu ali a sua bênção, a sua vitória. Isso é tomar alguma coisa do Senhor. Não é tomar com ignorância, com arrogância, mas buscar com afinco, com desejo, com necessidade daquilo que está precisando para o seu viver. E Paulo tinha essa consciência, né? Sabia que os irmãos, os cristãos daquela época, serviam a Deus, né? Estavam dentro da casa do Senhor, mas precisava um algo mais, precisava de um revestimento de poder nas suas vidas, para que quando o inimigo, aleluia, louvado seja Deus, para que quando o inimigo viesse com as suas investidas, estaria, aleluia, protegido com essa vestimenta, né? Com essa chamada armadura de Deus. E Paulo continua dizendo aqui no texto que essa luta que nós temos, aleluia, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades que habitam nos lugares celestiais. Paulo deixa bem claro que um cristão, um servo de Deus, aquele que se propõe servir a Deus, ele não pode travar uma luta desarmado, ele não pode travar uma luta contra o inimigo despido, mas ele tem que estar vestido, aleluia, louvado seja Deus, ele tem que estar revestido com esse revestimento espiritual, para que quando o inimigo venha, aleluia, a atacá-lo, né, com seus dardos inflamados do maligno, com as suas flechas diabólicas, o crente, o servo do Senhor, está ali revestido, né, e aquela tempestade vem e passa, né, aqueles dardos inflamados vêm, mas não nos atinge, porque nós estamos, aleluia, revestidos, aleluia, do poder de Deus. Paulo fala, aleluia, dá detalhes dessa roupa, né, desse revestimento. Ele fala dos pés calçados, ele fala de uma couraça que protege o corpo, ele fala também de um capacete que está sobre a cabeça. Então ele dá um resumo completo de todo o corpo do soldado, ou todo o corpo do servo do Senhor tem que estar completamente revestido, para que o inimigo não venha a nos atingir. E ele vem fazendo isso, né? Nos últimos dias, nos últimos tempos, se ele encontrar uma parte vital no corpo, se ele encontrar uma parte vital no corpo de uma pessoa que está desprotegida ou desprotegida, é nessa parte que ele vai tentar atingir. É esse o alvo dele. Por isso que o soldado romano vestia aquela vestimenta e nenhuma parte do corpo estava exposta, nenhuma, desde o alto da cabeça até os pés do soldado, estava totalmente protegido. Nada poderia atingir aquele soldado, a não ser que ele vacilasse ali no meio daquela batalha, mas aparentemente ele estava ali totalmente ali protegido e resguardado com aquela vestimenta que ele estava ali usando. Da mesma forma somos nós, irmãos. Nós precisamos estar revestidos, aleluia, louvado seja Deus, revestidos de toda a armadura de Deus. Vestido nós já estamos, né? Já estamos aqui com a nossa roupa comum, essa é a nossa vestimenta natural. Mas nós precisamos de um revestimento que venha sobre essa vestimenta. É uma outra vestimenta que fica por cima dessa aqui. E é interessante que essa outra vestimenta, a gente não enxerga ela. Essa armadura de Deus que está na vida do crente, na vida daquele que serve ao Senhor, nós não conseguimos enxergar aos olhos nus, né? Não conseguimos enxergar. Uma vestimenta espiritual que está sobre nós. Nós não conseguimos enxergar, mas nós conseguimos sentir que ela está
sobre nós. E como é que nós podemos sentir isso? Quando o inimigo vem nos atingindo, né? Tentando nos atingir, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, ele vem dando as suas, né? Trazendo ali os seus armamentos, né? Vem ali tentando nos atingir com as suas flechas, com os seus dardos malignos, mas não consegue, porque há um revestimento, aleluia, há um revestimento espiritual sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aí no versículo 13 ele diz, né? Portanto, tomai toda, olha, novamente ele repete, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Os irmãos percebem que também tem um dia mau, e havendo feito tudo que ele diz, ficai firmes. Então já temos a nossa roupa, já temos a nossa vestimenta, já temos o nosso revestimento sobre as nossas vidas, né? Louvado seja Deus. Então nós vamos resistir no dia mau. Nós não sabemos qual é o dia mau, né? É um dia depois do outro, é isso? Hoje foi um dia maravilhoso, não foi? Mas amanhã ainda pode não ser tão maravilhoso assim, né? Hoje deu tudo certo, é isso? Desde manhã até a noite, tudo correu bem. Mas o dia de amanhã, o que nos espera para o dia de amanhã? Eu não sei. Nós que estamos aqui essa noite, nós não sabemos o que nos espera para o dia de amanhã. Então nós sabemos que tem um dia bom, e nós louvamos a Deus por isso. Mas nós também sabemos que tem um dia mau. E é por isso que nós temos que estar revestidos com essa armadura de Deus. Porque quando chegar esse dia mau, aleluia, nós vamos resistir, né? Sabendo que é o inimigo, né? Travando a minha luta. Sabendo que é o inimigo tentando nos pegar. Mas nós estamos revestidos por essa armadura de Deus. E alguém vai perguntar, mas irmão Deus, como é que se conquista isso? Já foi falado aqui nessa noite que nós temos de tomar, né? Toda essa armadura de Deus. Ou seja, lutar. Não somente ter o desejo de receber essa armadura, porque o desejo todos podem ter, mas tem algo mais em cima disso. Nós temos que buscar constantemente. Como é que se faz isso? É vida para a igreja? Como nós estamos aqui nessa noite? É lendo a palavra de Deus? É orando? É consagrando as nossas vidas? É jejuando? Essas são as formas que nós encontramos para nos aproximar de Deus e Ele colocar sobre nós essa armadura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que se assim nós estivermos, aleluia, nós estaremos prontos, não somente para a batalha, porque nós sabemos que a batalha é grande, né? Tem um hino agora que eu não me lembro, 212, é ele mesmo. O hino de número 212, ele fala sobre isso, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É o 212, não é isso? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Mas fala que é o capitão. Fala que tem um capitão que vai à nossa frente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a posição da igreja, aleluia, a posição que nós nos encontramos hoje, irmãos, é posição de guerreiros. Se nós estamos na posição de guerreiros de Deus, nós não podemos estar sem essa armadura. Porque se nós estivermos sem essa armadura, com certeza o inimigo sabe por onde ele vai atacar e ele sabe por onde ele pode destruir. Mas se nós estivermos revestidos por essa armadura de Deus, nós estaremos nos posicionando diante de Deus como guerreiros. Aleluia. E o guerreiro, quando ele vai para a batalha, o soldado, quando ele vai para a batalha, ele sabe que a batalha é de vida ou morte. O soldado, quando ele vai para uma batalha, ele tem a consciência de que ele pode viver, ganhar a batalha, mas ele pode, na batalha, também ser vencido pelo marido ou pelo adversário. Ele tem essa consciência. Ele não vai 100% naquela confiança de que ele é vencedor. Ele vai meio que temeroso também, mas ele é corajoso, ele é soldado, ele é guerreiro. Aleluia. Então ele vai para a batalha, ele guerreia, mas ele tem aquela expectativa e aquela força dentro dele que ele vai ser vitorioso. E não é diferente conosco, irmãos. Nós estamos numa batalha, e é uma batalha espiritual. É claro que nós estamos também uma batalha material. Já estou quase finalizando. É claro que nós estamos também numa batalha material, no dia a dia. O nosso sustento, a nossa corrida do dia a dia. Mas nós estamos muito mais ainda numa batalha espiritual.
E nós estamos lutando contra forças do mal que nós não enxergamos. Nós não conseguimos a olho nu enxergar o inimigo vindo à nossa frente. O que nós podemos sentir é a influência dele tentando nos atingir. É por isso que precisa ter discernimento do Espírito, para saber quando é uma tentação humana ou quando é uma tentação proveniente da parte do inimigo. Porque tem tentação humana causada pelo próprio homem. Eu posso trazer uma tentação para a minha vida por culpa e responsabilidade minha. Eu causei esse mal. Mas pode vir sobre a minha vida ou sobre as nossas vidas uma tentação que não é uma tentação humana. Aleluia. Mas é uma tentação vinda do maligno. É uma tentação diabólica, tentando destruir as nossas vidas. E por que ele tem esse alvo e esse objetivo? Por que ele luta dessa forma e tem esse objetivo de fazer isso? Porque ele sabe que já está findando. O tempo já está findando. Tudo já está chegando ao fim. Já está bem perto, bem próximo o arrebatamento da igreja. E ele quer o arrebatamento da igreja? Será que ele deseja que a igreja do Senhor suba para a glória? Será que o alvo dele são as pessoas que estão na igreja lá fora? Ou o alvo dele também é as pessoas que estão dentro da igreja? É as pessoas que estão também dentro da igreja. Da mesma forma como ele tem por alvo ou por objetivo as pessoas que estão lá fora do mundo, e é um alvo fácil para ele, né? É um alvo fácil para ele. Da mesma forma ele tem também por alvo ou por objetivo aqueles que estão dentro da igreja. Nós que estamos aqui nessa noite, aleluia, mas nós estamos guardados, aleluia, pela mão do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Será que você consegue sentir, aleluia, que sobre a tua vida há esse revestimento? Que poder! Será que há uma vestimenta? Será que há um revestimento na tua vida? Aleluia! Eu quero afirmar que sim. Uma vez que nós propomos o nosso coração de servir a Deus, de servir ao Senhor, de buscar a presença de Deus, de entregar as nossas vidas na mão de Deus, aleluia, o Senhor está pronto e preparado, aleluia, para nos dar, aleluia, esse revestimento ou essa armadura de Deus. Paulo diz: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. O segredo aqui é estar firme. Quando fala firme, é firme e constante na obra do Senhor. Fácil não é, né, irmão? Não é fácil não, né? A gente fazer aqui um quadro aqui na frente, aqui, desenhar um quadro que tudo é fácil. É fácil? Não é fácil não. É muito difícil. Servir a Deus não é fácil. É difícil servir ao Senhor. Tem barreiras, tem obstáculos, tem dificuldades, tem lutas, tem tribulações. Tudo que os irmãos imaginar, tem. Mas o mais importante, irmãos, é saber que o Senhor, aleluia, Ele vai à nossa frente. Aleluia. O Senhor falou: tem de bom ânimo. Não é essa a ordem que Ele deu? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus deu o exemplo do que Ele passou, das lutas, das perseguições, das tribulações que Ele passou. Mas Ele pediu ali aos seus servos: tem de bom ânimo. Eu venci. O que Ele quis dizer com isso? Primeiro orientando a ter bom ânimo, e depois afirmando que Ele venceu. O que Ele queria dizer com isso? Da mesma forma, os servos do Senhor, aleluia, tendo bom ânimo, seriam também vitoriosos. Nós que estamos aqui na casa do Senhor, uma das coisas mais importantes na casa do Senhor é o crente, é o servo, a serva de Deus ter um ânimo, ter bom ânimo. Nós não estamos fazendo aqui a obra do Senhor, irmãos, porque somos obrigados a fazer alguma coisa, porque é nos dado uma posição, ou é nos dado aqui um cargo da igreja, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não vou agradar alguém. Não é isso, irmão. Nós temos que fazer a obra do Senhor, tendo ânimo, tendo disposição, tendo alegria, aleluia, sabendo que tudo isso que nós estamos fazendo não é para o homem, mas é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É para Deus. E no final de tudo isso, com tudo
nós teremos uma recompensa. O discípulo perguntou para Jesus, né? Certa feita ele perguntou: Senhor, nós temos deixado tudo, largado tudo, abandonado tudo para te servir. O que é que nós vamos ganhar com isso? Qual é o nosso pagamento? Qual é a nossa recompensa que nós vamos ganhar com isso? Aí o Senhor falou a eles: 100% nesta vida, aleluia, e por fim, a vida eterna. 100% é aqui nessa vida, aleluia. A recompensa nossa é 100% aqui embaixo, mas melhor do que isso, muito melhor do que isso, aleluia, é a vida eterna. E Aleluia. quando estamos esperando uma vida eterna? Glória a Deus. Nós estamos esperando uma recompensa maior da parte de Deus, que é a vida eterna. Nós estamos aqui transitando, nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui passando um certo tempo de vida, mas tudo isso está marcado por Deus no final. Está marcado no final, uma data para finalizar tudo isso aqui embaixo. Mas quando tudo isso terminar aqui embaixo, irmãos, seja o tempo que for, quando terminar, aleluia, um dia vai soar uma trombeta. Vai ter um toque de uma trombeta um dia. E quando essa trombeta soar, quando ela tocar, irmão William, a Bíblia diz que os mortos em Cristo, aleluia, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, se estivermos vivos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Depois nós, se estivermos vivos, nós seremos primeiro transformados por Deus. E depois nós seremos arrebatados. E a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala sobre isso. Nós seremos transformados, seremos arrebatados, e nós nos encontraremos com o Senhor aonde? Aonde nós vamos nos encontrar? Aleluia, nos ares. Vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Bendito seja o nome santo Louvado do seja Senhor. E para Louvado concluir, seja Deus. vale a pena. Vale a pena. Vale a pena nós seguirmos ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena, irmãos, no momento que nós passamos de dificuldade. Glória celestial. Não é tempo do irmão Edilson, não é tempo dos irmãos ficarem murmurando, questionando. Por que disso? Por que daquilo? Cada uma Por que tem que morada. passar por isso? Por que tem que passar por aquilo? Eu não mereço isso. Senhor Você Jesus. não merece isso. Eu não mereço isso, Senhor. E se volta para Deus, isso não merece. Isso não merece, Senhor. Passar por isso. Eu não aceito a Deus passar por isso. Tem gente que fala com Deus assim: não aceito a Deus passar por essa situação. Mas quem sou eu para me voltar para Deus e falar dessa maneira, irmão William? Eu não aceito a Deus isso. Quem sou eu para fazer isso? Será que eu tenho condição de chegar para Deus e dizer isso? Senhor, eu não mereço tudo isso que está acontecendo?